Olá pessoal, sexta-feira carnavalesca no país Tupiniquim. E a gente aqui entregando informação de muita valia para vocês que curtem o nosso conteúdo. É um conteúdo extremamente fora do sistema do mercado financeiro. As pessoas do mercado financeiro não fazem questão nenhuma de demonstrar isso, que a gente publica com o maior carinho para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Portanto, a gente já vai comentar aqui com vocês que o Ibovespa nessa semana devolveu a alta da semana passada. Aqui a gente tem aquele gráfico evolutivo. Se você for novo no nosso conteúdo, o que a gente tem aqui? Nessa linha branca contínua, a gente tem a evolução do Ibovespa e nessa linha pontilhada, fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Ou seja, essa informação a gente já tem com base no fechamento do pregão de hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Ou seja, o nosso mercado ensaiou a primeira semana do ano de movimentação positiva, eles estavam empurrando, depois a segunda semana a gente corrigiu, eles também tiveram aí um movimento corretivo e na terceira semana a gente teve uma movimentação de alta para o nosso mercado e a gente chegou a comentar com vocês aqui nesse vídeo que a movimentação do preço estava superando o nosso topo histórico de fechamento e a movimentação do fluxo das corretoras não tinha feito esse mesmo movimento. Ou seja, depois a nossa bolsa ficou de lado na semana seguinte, eles enfiaram a mamona na venda e desde então, modo venda on por parte deles dentro do nosso mercado. Outra informação interessante que a gente pode passar para vocês é essa daqui. Muita gente está aí descabelando por causa do dólar. Onde vai o dólar? Onde fica o dólar? Todas as semanas a gente tem aqui esse quadro que a gente posta para vocês. Cada bolinha dessa daqui é o fechamento de uma semana. Portanto, já temos 3 semanas fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Estão nadando de braçada. O dólar começou esse contrato cotado 4,249, ou seja, 4,24, encerrou hoje 4,391, 4,39, 150 pontos aí praticamente de valorização dentro do nosso mercado. Esse tipo de informação é de muita valia, só que eu percebi que algumas pessoas não estão levando tão a sério esse nosso conteúdo. Por que a gente comenta isso, pessoal? A gente tem aqui, da movimentação dos nossos vídeos, o nosso vídeo da semana passada ficou aí praticamente quase 40 minutos. Olha a taxa média de visualização em relação à duração, 14 minutos e 45. Mais uma vez eu falo, quer assistir em velocidade duplicada? Ok, mas 14 para 39, alguma coisa tem de errado aí. Tudo bem que às vezes as pessoas que estão acompanhando o vídeo durante a semana realmente vê só um pedaço. Só que, mesmo você que está vendo aí em velocidade duplicada, fique atento para ver se você não está perdendo alguma informação que eu passo justamente de forma verbal quando eu coloco a movimentação e os dados na tela. Talvez você está perdendo um insight muito importante que eu dou nas entrelinhas para que vocês entendam essas movimentações que eles fazem no nosso mercado. Portanto, se você gostar realmente desse conteúdo, o nosso canal já está chegando aí a 11 mil inscritos, a gente está começando a se aproximar. Aqui, na semana passada, a gente falou, ó, modo lenga-lenga on. Ah, Renato, mas o que é esse modo lenga-lenga? É isso daqui, ó. A gente tem esse gráfico semanal do Ibovespa com uma movimentação em relação a Fibonacci. Tivemos esse enrosco aqui no início de 2018 e no início de 2019 e agora no início de 2020. Então, para quem acompanha o nosso conteúdo, não é absolutamente nada surpreendente essa movimentação que a gente está tendo aí em relação à movimentação dos preços no nosso mercado. Aliado dessa movimentação vendedora do fluxo aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, vamos dar uma olhada aqui, que nessa semana eles deram respiro em 2 setores. Aqui, pessoal, em rosa, setor de consumo. Esse daqui. E também aqui, numa cor verde mais escura, setor de small caps, que é essa linha aqui. Únicos dos setores que eles tiveram uma ponta compradora. Ó, setor de consumo e também o setor de small caps. A gente vai comentar isso com vocês, porque a gente vai falar aqui que eles encerraram a semana
com uma ponta vendedora no mercado à vista de 370 milhões. A nossa bolsa caindo em 0,61, eles fechando no mercado futuro, ponta compradora de 1 bilhão e 300. Muito atento, a gente vai comentar isso para frente no vídeo. Para moeda americana, cotação de fechamento semanal histórica, dólar batendo aí 4,39 comercial e eles sentando a mamona na compra. Aqui embaixo eu tenho os principais mercados pelo mundo. Na média, caíram 0,57. Aí você comenta, Renato, caíram 0,57 e a gente caiu 0,61. Sabe onde que tem aí o pulo do gato? Lembra que há 2 semanas a gente está falando, ó, o mercado externo está bombando e a gente não está seguindo na mesma toada. Mercado externo bombando e a gente não está seguindo na mesma toada. Nessa movimentação dessa semana, as bolsas internacionais caíram e a gente não caiu muito mais, como a gente é acostumado a ver. Quando lá fora dá um espirro, aqui a gente pega uma pneumonia. Como o nosso mercado já estava atrasado em relação à movimentação de altas dos mercados internacionais, quando lá caiu essa semana, a gente já estava descontado. Então a gente caiu em linha com a movimentação dos principais mercados pelo mundo. Agora, o que é mais interessante nesse processo todo, pessoal, é a gente conseguir verificar o grau de eficiência deles. Dá só uma olhada aqui que dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucros em 15 deles. O Ibovespa com a 5ª melhor performance. E se a gente pegar aquele nosso quadro evolutivo, semana após semana, a gente já tem mais de 3 anos de acompanhamento, olha essa projeção de lucros dessa semana, 8 milhões e 700. Lembra que na semana passada eles tiveram uma projeção de prejuízo de quase 4 milhões? Ou seja, quando eles lucram muito mais do que a semana que eles perdem dentro do nosso mercado. Essa pressão que eles fazem nos nossos ativos não tem preço. E é isso que a gente vai comentar aqui com vocês, porque eles tiveram essa ponta de lucro para os ativos do Ibovespa dos dois lados. Os 15 de ponta compradora 0,85 de alta média e os 15 de ponta vendedora uma queda média de 0,31. Se você olhar o destaque aqui de ponta compradora, as ações de Marfrig subiram 20% nessa semana e eles enfiando a mamona na compra. Qual que foi a segunda ação de destaque nessa semana? Via Varejo, pessoal, quase 13% de movimentação do nosso mercado. Foi o segundo melhor saldo comprador na semana, diante de uma semana corretiva para o nosso mercado. E se você acompanha aí os nossos vídeos, dá uma olhada lá quantas semanas eles já estão acumulando compras nas ações de Via Varejo. Bom, como carro-chefe da semana, a gente teve aí as ações ordinárias de Petrobras, que encerraram a semana com uma movimentação de desvalorização de quase 2,5% dentro do nosso mercado. Na outra ponta, carro-chefe de vendas, IRBR, 6,15 de movimentação corretiva, 220 milhões. Há quantas semanas mesmo, pessoal, que a gente chegou a comentar com vocês que o investidor estrangeiro ele odeia ambiente de incertezas? Praticamente aí já estamos completando aí a 3ª semana que eles estão sentando a mamona na venda dentro desse ativo que era o queridinho por parte deles, e nesse momento esse ambiente de incerteza está afugentando o investidor estrangeiro e mais uma semana de carro-chefe e desvalorização para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, nas movimentações dos dois índices que eles andaram numa ponta aí de compra na semana, primeiro eu vou comentar com vocês do setor de consumo. O que a gente teve aqui de destaque, pessoal? Também as ações de Marfrig, mas olha aqui embaixo, as ações de Guar3, Guararapes, as lojas Riachuelo, 7% de valorização e eles com uma ponta compradora aí de 11 milhões de reais. Aí você comenta, pô Renato, mas não é tão pujante? Sim, porque quando a gente sai dos ativos do Ibovespa, eles não têm esse fluxo tão pujante como para os ativos que fazem parte do nosso Ibovespa. E na outra ponta, a gente teve aqui as ações da Natura, sendo um carro-chefe de vendas por parte deles no setor de consumo, Natura caindo aí quase 5% dentro do nosso mercado, e aqui como destaque as ações do Pão de Açúcar, que caíram mais de 6%, e eles sentando a mamona na venda dentro do setor de consumo. E, para encerrar esse movimento para vocês, olha o setor de small caps, pessoal. Small caps aí, encerrando a semana com uma valorização de 1,24. Lembra do vídeo da semana passada que a gente colocou lá o Small 11 para que vocês entendam? Dá uma olhada.
dos ativos que eles atuaram em uma ponta compradora, novamente a Marfrig aparecendo, seguido pelas ações também de Guararapes, né? E também as ações de Centauro. Centauro aí subindo mais de 6% na semana, eles comprando, e dá uma olhada nas ações da Prio, pessoal. Quase 5,5% de valorização, lembrando que eles têm um movimento muito forte comprador nas ações da PetroRio dentro do nosso mercado. Na outra ponta, de Small Caps, carro-chefe de vendas, as ações de Goal, que caíram mais de 6% nessa semana, e a gente teve também as ações de Gol como segundo aí, como destaque de ponta vendedora para as ações do setor de Small Caps com uma queda superior a 6% no nosso mercado. Portanto, isso a gente tem muito prazer de poder contribuir com vocês que acompanham o nosso conteúdo. Agora, eu vou rodar isso aqui para vocês, pessoal, que é o nosso acompanhamento do setor financeiro, que eu comentei com vocês aí no vídeo já há umas 3, 4 semanas atrás. Eu fiz até uma brincadeira, se a gente chegasse aí a 1000 likes, a gente faria esse comportamento aqui para todos os setores. Como o pessoal teve um pouco mais de 700 likes, a gente continua aí acompanhando somente esses setores para vocês, mas isso daqui já vai te dar uma boa noção. Por quê? No nosso mercado, quem é que está puxando a bolsa para baixo? O setor financeiro. E o setor financeiro, a gente coloca dos ativos que fazem parte do Ibovespa, 15 empresas. Se vocês olharem aqui, pessoal, das 15 empresas do setor financeiro, vamos dar uma olhada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 empresas do setor financeiro estão com fluxo anual vendedor e caindo no ano de 2020. Ou seja, das 15 empresas, 10 estão caindo no ano de 2020, com eles sentando a mamona na venda no ambiente anual. Então, quem que está salvando aqui desse processo todo? As ações de B3. B3 está subindo 22%, e olha o fluxo aqui, comprador com essa barrinha, no ano de 2020. Nesse mês, B3 está subindo quase 8%. E o que eles estão aproveitando para fazer? Colocando o quê? Lucro no bolso. Muito em função do que B3 subiu nessa semana, a movimentação vendedora do mês veio proveniente dessa movimentação vendedora por parte deles nessa semana. Ou seja, colocando um belíssimo lucro no bolso em relação às ações de B3. Então, eu vou comentar aqui quadro novo para vocês que acompanham o nosso conteúdo. A gente tem aqui, pessoal, um mapa de fluxo. Olha que interessante que eu fiz para vocês pro setor financeiro. Lembrando que se a gente atingir aí em algum vídeo uma meta de 1000 likes e vocês colocarem, a gente coloca aí para os outros setores no nosso mercado. O que a gente tem aqui? Variação semanal, mensal e anual. E o fluxo também semanal, mensal e anual. Dos 15 ativos do setor financeiro, todo o setor bancário, olha aqui, ó, neg de negativo e pós de positivo. Quando tiver preenchido o fundo, é porque fluxo e preço está no mesmo sentido. Vocês acham que eles estão ganhando ou não dinheiro na venda do nosso setor bancário em relação aos ativos do Ibovespa? Todos eles com correção. Qual é o único ativo, então, que a gente viu lá no quadro anterior que eles estão lucrando no ano de 2020 com uma ponta compradora? As ações de B3, e inclusive são as que mais sobem. Então, se você dá uma olhada aqui nesse ambiente, a gente consegue fazer exatamente essa equiparação do nosso fluxo semana, mês e ano para os ativos do setor financeiro. Então, outro quadro interessante que eu quero mostrar para vocês, esse já faz parte aí do nosso conteúdo, é justamente aquela evolução dos nossos ativos. Eu tenho aqui o nosso Ibovespa por setores, os 9 grandes grupos, né? E nessa semana, quem que ajudou a empurrar para baixo, pessoal? Óleo, gás e biocombustível. Inclusive, na semana passada, a gente conseguiu perceber que eles estavam o quê? Ajudando a empurrar para cima. Nessa semana, foi o índice que mais ajudou a empurrar para baixo. A gente não teve o balanço de Petrobras? Não foi o maior balanço da história da companhia? Pronto. O ativo caiu no dia de ontem e o ativo caiu no dia de hoje. Eu costumo dizer para as pessoas no mercado financeiro uma frase muito interessante. Quem gosta de balanço é diretor de bateria de escola de samba. O mercado financeiro é safo o suficiente para poder andar muito na frente. O mercado financeiro trabalha sempre, pessoal, com perspectivas. Vocês estão percebendo que o nosso PIB
em relação àquele relatório Focus, ele está já com ambiente de trajetória descendente em relação ao nosso início do ano? O que o mercado está fazendo desde o início aí de janeiro? Pessoal, depois que a gente teve lá o pico em 119 mil pontos, nosso mercado está em 113 mil, certo? Ou seja, o mercado antecipa a movimentação. Quem não sabe o que eu estou falando, a gente tem aí os 2 vídeos com uma label conteúdo especial. Um deles eu falei justamente do relatório Focus, para que vocês entendam o que a gente está dizendo. Bom, e no mês de fevereiro, quem está contribuindo positivamente? Os 4 setores mais fortes, que a gente está chamando de Big Four, ou os setores que não têm tanto peso? Lembrando que o Big Four somado 80% do índice e os restantes 20% do índice. Ou seja, o Big Four está contribuindo negativamente 0,15 e os outros 4, 0,16 positivo. A nossa bolsa está caindo no mês 0,07. Sendo que os setores como um todo, com uma alta de 0,01, muito influenciado positivamente pelo setor industrial, setor de serviços públicos e principalmente aí o setor de TI, que nada mais, nada menos que são as ações de TOTOS. Lembrando que na movimentação de TOTOS, dá só uma olhada nisso daqui, pessoal. A gente tem o fluxo por cada ativo dos setores do Big Four e também dos setores aí que não são tão amplos. Olha aqui embaixo. Olha o que eles fizeram com TOTOS nessa semana. Ponta Compradora Futebol Clube e TOTOS subindo mais de 6% no nosso mercado. Lembra que a gente estava sempre comentando com vocês? Pessoal, eles estão sentando a mamona em TOTOS, colocando um belíssimo lucro no bolso, já que eles têm participação de IPO e movimentação crescente. E eles estavam aproveitando para a movimentação de TOTOS para enfiar a mamona na ponta vendedora. Agora, olha que interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem o nosso Ibovespa no modo lenga-lenga, conforme a gente já tem aí, já comentou com vocês. Agora, dá uma olhada nas ações de TOTOS nessa semana, pessoal. Olha aqui o gráfico semanal de TOTOS. Essa barra dessa semana, ela é maior ou menor do que as barras anteriores? Muito maior. Ou seja, nas barras anteriores, que eles estavam sentando a mamona na venda, colocando um belíssimo lucro no bolso, estavam com uma barra menor do que essa semana, que eles ajudaram a empurrar o ativo para cima. Olha o tamanho dessa barra, pessoal. Praticamente aí uma barra mais forte desde o final do ano passado, outubro, na semana iniciada no dia 28 de outubro. Ou seja, é o que a gente fala sempre com vocês aqui. Quando eles ajudam a empurrar para cima, o ativo simplesmente deslancha. Isso a gente tem muito orgulho para poder demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, aqui, se a gente for olhar então, em relação aos setores, quem foi o destaque aqui do setor financeiro? Foram as ações de B3, subindo aí quase 4%, e eles aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso. Lembrando que B3 é o único ativo do setor financeiro que eles têm maior pujança de compra no ambiente anual para o nosso mercado. Na outra ponta, a gente teve aqui IRBR, com uma ponta vendedora por parte deles muito forte, o ativo caindo aí 6% na semana, e eles aproveitaram BPAC, que foi a maior queda no setor financeiro, para atuar o quê? Numa ponta compradora. Lembrando que BPAC no ano está negativo, e eles aproveitaram essa movimentação dessa semana para recomprar alguma coisa em relação ao ativo. No setor de consumo, é o que a gente já tinha falado, né? Marfrig e Via Varejo. Olha aqui, pessoal. Ponta Compradora Futebol Clube, sendo que Via Varejo a maior compra do setor de consumo dentro do nosso mercado. No setor de materiais básicos, o que a gente estava comentando com vocês, o que eles estavam fazendo de Suzano? Movimento de curto prazo. Na semana retrasada, eles atuaram numa ponta compradora com o ativo caindo, com a maior queda do nosso mercado. Na semana passada, foi o ativo que mais tinha subido no setor de materiais básicos. Eles aproveitaram para vender, para colocar lucro no bolso, e nessa semana novamente ponta compradora nesse ativo para o nosso mercado, e o ativo correspondendo, fechando a semana com 4% de valorização. Muito atento no fluxo por parte deles nas ações de Suzano, beleza? Aqui a gente tem da movimentação de Vale o ativo que eles mais bateram. E Vale, pessoal, a gente já está falando com vocês já há algum tempo. Vou até comentar aqui, vamos colocar aqui o gráfico de Vale, ambiente semanal.
O que Vale está acontecendo, pessoal? Vale está com ambiente corretivo, concorda? Esse ambiente corretivo está sendo calçado pela movimentação do fluxo aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá uma olhada aí nas últimas 5 semanas, os nossos últimos 5 vídeos. Praticamente aí você vai perceber por que está acontecendo isso. 5 semanas, Vale que estava quase aqui rompendo essa movimentação para o seu topo histórico, começou a fazer uma correção, eles sentando a mamona na venda e o ativo sai de R$ 56,00 e agora nessa semana sendo negociado a R$ 50,00 com fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras, completando a 5ª semana consecutiva. Mais uma vez eu falo, aqui a gente não dá o peixe, a gente ensina você a pescar, por isso que eu falo com todo mundo, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês percebam onde que tem as pressões de compra e venda no nosso mercado. Bom, e se a gente olhar aqui no setor de óleo, gás e biocombustível? A ordinária de Petrobras é a queridinha deles. A gente já chegou a comentar já há algum tempo com vocês aqui no canal. E a preferencial eles aproveitaram para quê? Fazer aí uma ponta vendedora nessa semana. E se a gente verificar, lembra que a gente estava falando com vocês sobre Cosan? Cosan fechou uma semana corretiva. Mas Cosan, eles têm fluxo o quê, pessoal? Fluxo comprador. Então, fique muito atento quando a gente fala com vocês nos vídeos anteriores, para que vocês façam aí uma maratona nos vídeos anteriores, para que vocês entendam essas movimentações que eles fazem em relação aos ativos no nosso mercado. Poxa, se você olhar lá, Cosan, eles têm uma ponta compradora aí pelo menos aí há 3 semanas. E Cosan, no ano de 2020, dá só uma olhada. Vamos colocar aqui o gráfico de Cosan. Vê se é um gráfico que é difícil ou é um gráfico que é fácil de você encarar um ambiente de movimentação. Extremamente comprador. Essa semana encerrando aí com ambiente de correção. Agora, extremamente comprador ambiente para essa companhia dentro do nosso mercado. Para quem é investidor, quando tem uma movimentação de correção nesses níveis, o que ele tem que fazer, pessoal? Soltar foguete. Esperar até corrigir mais para poder adicionar aí um lote na posição de investimento que ele tenha em relação aos ativos da companhia. Bom, a gente tem aqui então, para poder colocar para vocês, da movimentação dos setores que não tem tanto peso, somente Sabesp, eles engataram aqui uma ponta compradora mais pujante. Sendo que Sabesp foi o ativo aí com a 3ª melhor alta na semana, 2%, e eles também compraram as ações de Semig. Agora, as ações de Eng e as ações de Taesa que terminaram em queda, ponta vendedora Futebol Clube. Aí se você comentar, pô Renatão, mas Elet 3 e Elet 6 foram as 2 maiores altas da semana. Sim, só que eles não participaram e sentaram a mamona na venda. Se a gente verificar aqui o setor industrial, Raio 3, pessoal, Raio 3 deve ter uns 292 anos de ponta vendedora. Brincando, tá? Só tem aí algumas semanas de ponta vendedora. Eles têm muita ponta vendedora no ativo nesse ano de 2020. Inclusive, Raio estava só caindo as ações de Rumo. E nessa semana deram as caras. Pela primeira vez deram as caras no ativo. E o ativo aí encerrou a semana com 4% de valorização. Se a gente olhar aqui, dos ativos que caíram na semana, as ações de Gol, né? E também as ações de Azul. No caso de Gol, estão colocando o quê? Lucro no bolso. Porque na semana passada o ativo tinha encerrado a semana com uma movimentação de valorização. Eles aproveitaram para quê? Para comprar. E nessa semana eles aproveitaram para poder colocar lucro no bolso em relação às ações da companhia. E no caso da Azul, na semana passada o ativo tinha subido. Com eles vendendo, nessa semana o ativo cai e eles recompram. Eles sabem trabalhar preço, né, pessoal? Aqui no nosso setor de saúde, que era o nosso xodó, praticamente aí 60% com desvalorização nessa semana. Só salvou aí a pele as ações de Fleury, que eles ajudaram com uma ponta compradora, só que as ações de RADL, eles não quiseram nem saber, ponta vendedora Futebol Clube, e dos 4 ativos que tiveram uma movimentação corretiva nessa semana, eles aproveitaram para fazer uma feirinha dentro do nosso mercado. A gente segue muito atento em relação a esse movimento. E lembrando, mais uma vez, pessoal, esse nosso relatório não indica nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Quer fazer um ambiente de trading? Planeja.
sempre antes de entrar numa operação. Fico muito triste que eu recebi lá um relato durante essa semana de uma pessoa que comprou as ações de IRBR para trade. Ou seja, IRBR, pessoal, vamos até colocar aqui o ambiente do gráfico aqui, rapidamente. Depois vocês me deem o feedback nos comentários se é interessante o que a gente está falando. Bom, a gente falou exatamente aqui, há 3 semanas atrás, que eles venderam até a mãe com a movimentação lá de desconfiança em relação à casa de análise. O ativo já tinha fechado com um gap de baixa de 11%. Aí a pessoa fala, pô, já caiu muito. Pô, vou comprar isso para trade. Pessoal, de lá para cá, dessa movimentação corretiva, o ativo caiu mais um tanto. Mas quanto? O ativo já caiu mais 18%. E a pessoa lá para trade. Ela não teve plano de poder sair com determinado nível de perda. Então fica desse jeito, aí de repente o ativo que era para trade passa para ser swing trade. O que era para ser swing trade passa para ser position trade. E, de repente, dependendo da informação, passa a ser o quê? Investimento para os netos. Não trate o seu dinheiro sem responsabilidade. Isso não tem nada a ver com ambiente de investimento, viu, pessoal? Isso aqui é trade, tá? A gente tem aí já um orgulho de poder passar para vocês onde que tem pressão. E quem atuou numa ponta compradora de RBR assistindo o nosso conteúdo, no mínimo tinha que ficar com o pé atrás. Por quê? Fluxo externo, sentando a mamona na venda em relação ao ativo. Fique atento em relação a esses movimentos que a gente está sempre falando com vocês aqui no conteúdo do canal, tá? Para que você tire uma conclusão própria para sua tomada de decisão no mercado financeiro e não transfira a sua responsabilidade para terceiros. Porque quando ganha no mercado financeiro, o mérito é seu. E quando perde, também a responsabilidade é toda sua. Bom, então, em relação ao nosso conteúdo, quem está chegando agora, ou quem está passando por aqui, a gente pega o fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Em relação ao fluxo oficial estrangeiro, está na nossa página, o link da nossa página está na descrição do vídeo. Olha na coluna esquerda, você vai ver a movimentação deles, do fluxo oficial do segmento Bovespa. Por regra da B3 é sempre com 2 dias úteis de atraso à divulgação, e nos contratos futuros do índice, dólar e também dos juros. E pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, você já percebeu que a gente varre os ativos do Ibovespa, setores e também as movimentações deles em relação ao índice em dólar. O que eu mais gosto de falar em todos os nossos vídeos. Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça, já chega, senta o pé na porta e já clica deixando o seu like. E agora, pessoal, eu vou comentar com vocês aqui quadro novo. Antes eu vou só dar uma repassada que a gente tem aqui os 8 grandes grupos. Nesse mês de fevereiro, olha, o gás e biocombustível está contribuindo para baixo, materiais básicos está contribuindo para baixo, e também a gente tem aqui o setor de saúde e o setor de telecomunicação aqui contribuindo para baixo. E o que a gente tem aqui? Primeiro, em relação a preço, somente os ativos em relação à variação percentual positiva ou negativa no nosso mercado. Então a gente tem aqui os nossos 9 grandes grupos, a gente tem aqui o Big Four e aqui embaixo os setores que não tem tanto peso. Quando a quantidade de ativos, pelo total que existe em cada setor, está com predominância de queda, ele preenche aqui de salmão negativo. Quando tem predominância de alta, ele preenche aqui de verde positivo. Ou seja, quais setores que a gente tem aqui que estão fortes no nosso mercado no ano de 2020? Olha aqui, setor de saúde. Dos 6 ativos que fazem parte do setor de saúde, pessoal, 5 deles estão subindo. O ativo que está mais subindo no ano no setor de saúde, Raia Drogasil, 10% de movimentação positiva. E qual que está mais caindo aqui desse setor? As ações de Rap Vida, que está caindo mais de 10% dentro do nosso mercado. Se a gente olhar aqui, ó, no setor de telecomunicações, TIM está mais forte, inclusive a gente vê isso pelo fluxo, e Vivo mais fraca. No setor de telecomunicações e aqui no setor de TI, que seriam as ações de TOTUS, nessa semana a gente viu que eles sentaram a mamona na compra e ajudaram na movimentação positiva no ativo. TOTUS já está subindo quase 30% em 2020. E os setores que estão nesse lenga-lenga? Setor financeiro. Dos 15, 11 estão caindo no ano. Os bancos, prioritariamente com queda. Quem que está salvando a lavoura aqui, pessoal? B3 e as ações de Iguatemi e aqui as ações de Multiplan. A gente aqui no setor de varejo, 10 subindo e 10 caindo, meso a meso. Quem que está sendo aí o destaque de compra? As ações de Via Varejo e com a movimentação dessa semana, as ações de Marfrig. Quem que está sendo o destaque de venda? HGTX,
Quantas semanas que a gente estava falando com vocês que eles estavam fazendo uma venda Futebol Clube em relação a esse ativo. Inclusive, nas últimas semanas estão começando a recomprar. CVC, que a gente até falou, né? CVC venda Futebol Clube. CVC também com uma queda expressiva de 30%, assim como o HGTX, sendo que CVC também, eles estão começando aí a fazer uma fezinha de recompra em relação a esses ativos da companhia. Olha aqui no setor de materiais básicos, pessoal. Quem está salvando a lavoura aqui, Klabin, Suzano e Braskem. Klabin, Suzano e Braskem. Fica bem atento. Braskem era a ponta vendedora do Futebol Clube, eles já estão tendo aí uma ponta de compra em relação ao ano de 2020. Fica atento. Klabin, eu não preciso nem falar. Klabin é a paixão aí deles no fluxo de longo prazo e Suzano, esse fluxo aí que vocês já têm percebido, inclusive muito em função dos vídeos do final do ano passado, a gente está comentando com vocês. Para o setor de óleo, gás e biocombustível, Petrobras ainda não deu as caras e o destaque são as ações de Cosan, que a gente já comentou com vocês, que tem fluxo aí de longo prazo por parte deles bem positivo. Aqui no setor industrial, a gente tem aqui o destaque da WEG. Pessoal, a WEG está subindo mais de 40% no ano de 2020. Eles começaram o ano sentando a mamona na compra de WEG. E agora, nas últimas semanas, estão aproveitando para colocar o quê? Um belíssimo lucro no bolso em relação às ações da companhia. Sendo que das 8 semanas aí que a gente tem do ano de 2020, praticamente das 7 semanas que a gente tem aí, eles tiveram uma ponta compradora nas 4 primeiras e aí, nas últimas 3, eles estão aproveitando para colocar um belíssimo lucro no bolso em relação às ações de WEG. Portanto, a gente tem muito orgulho de demonstrar isso para vocês e, muito mais do que isso, demonstrar para vocês aqui a movimentação deles no mercado futuro. A gente já comentou com vocês no dólar, que eles têm aquela ponta compradora Futebol Clube e dólar está estourando, e o nosso mercado, em relação ao mercado à vista, eles não estão socando? Ok. E o que eles estão fazendo em relação ao mercado futuro, pessoal? Comprando. E a gente já falou com vocês que o mercado futuro é o fluxo de curto prazo. Então, muito atento, porque a gente está fazendo mínima no contrato, no pregão dessa sexta-feira, e eles já estão acumulando 2 bilhões em relação à ponta compradora. Vou dar um dado para vocês. Se o Ibovespa subir 2%, e olha que a gente tem muito tempo no final do contrato, eles já ficam com médio positivo. E, aproveitando para falar sobre médio, muita gente está comentando sobre o fluxo estrangeiro. Eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês sempre ofereçam o nosso conteúdo para essas pessoas. Muita gente não fala com propriedade sobre o investidor estrangeiro. A gente acompanha aqui no canal há 3 anos. E eu acompanho o fluxo estrangeiro simplesmente há 12. Então, eu tenho muita propriedade para poder tentar ajudá-lo em relação ao comportamento do investidor estrangeiro. Olha aqui, pessoal. O ano de 2020, eu separei aqui, justamente nesse retângulo, para que vocês vejam. Em 2020, eu coloquei aqui uma linha horizontal para que vocês vejam onde que estava 2020. Eles estavam com saldo negativo de 45 bilhões nesse acumulado que a gente tem desde junho de 2017. Então, de 45 bilhões no início do ano, agora eles já estão batendo 75 bilhões. Sim, investidor estrangeiro já vendeu 30 bilhões de reais nesse pouco mais de um mês e meio. 1 mês e 20 dias, né? Já que a gente está aí no dia 20 de fevereiro. Ou seja, desses 30 bilhões, a nossa bolsa que estava batendo 119 mil lá no primeiro pregão do ano de 2020, chegou a fazer base de fechamento de 119.500 e agora está em 113. E eu vou dar um dado fora do comum para vocês começarem a pensar fora da caixa. Se eles estão vendendo desde quando a bolsa está em 119 e agora está em 113, qual que é o preço médio de venda deles, pessoal? Eu vou dar esse dado para vocês. 116.100 pontos. Então, eles têm um preço médio de venda de 30 bilhões de reais em 116.100. Eles estão ganhando dinheiro ou não com essa movimentação em 2020, sendo que a nossa bolsa está em 113? Repense. Aí, sempre vai ter aquele carinha que vem aqui no conteúdo do canal. Ah, mas eles estão vendendo há muito tempo. Sim. Esse é muito tempo, eu te mostro. Desde quando que eles estão vendendo com maior ênfase, pessoal? Desde o final de 2018, início de 2019, sendo que no final de 2018 ficou naquele lenga-lenga. Vendia, comprava, desde abril de 2019, para ser mais preciso, a partir do dia 10, do dia 11 de abril, a linha do zero, que estava aqui, foi perdida para nunca mais voltar. Ok? Então, desses 75 bi que eles venderam praticamente em um ano,
30 está sendo agora só em 1 mês e 20 dias. Ou seja, quase metade do que eles venderam no nosso mercado, eles estão vendendo com a nossa bolsa entre 119 e 113. Ou seja, vendendo lá em cima, com o preço médio lá em cima. E eu vou dar outro dado para vocês, que eu já falei isso no canal. Se você pegar, quando eles começaram a vender aqui, que a nossa bolsa estava em 97, até agora, sabe quanto que é o preço médio de venda desse caminhão de grana dos 75 bilhões? 107.800 pontos. Ou seja, enquanto a nossa bolsa subiu de 97 e agora está em 113, eles não estão sentando a mamona na venda? Pois bem, essa venda está com preço médio de 107.800 pontos. Ou seja, se a gente cair mais 6 mil pontos, praticamente já tem o preço médio de venda deles para frente. Eles já estão lucrando no ano e eles vão lucrar na movimentação vendedora que eles estão vindo desde abril de 2019. A gente não está afirmando aqui que a bolsa vai cair, pessoal. De jeito maneira. A gente só segue a movimentação do fluxo deles. Então, muita gente que está assustada com o volume do investidor estrangeiro vendedor, sim. Por quê? A gente teve redução da nossa taxa de juros e muitos fundos são obrigados a partir para o investimento em renda variável para poder manter performance. E o investidor estrangeiro está lá, ó. Sim, você quer tomar? Pode deixar, eu te vendo. Você quer tomar? Pode deixar, eu te vendo. Por isso esse volume muito forte do investidor estrangeiro. Só que ninguém está atentando que eles estão vendendo com preço médio lá em cima. Caso aconteça alguma coisa no mercado externo, ou alguma coisa mesmo em relação ao nosso país, desaceleração aí em relação ao coronavírus, ao PIB mundial, esse processo todo que a gente está vivendo, se o Ibovespa bater lá 107.800, eles já ficam com esse médio desse caminhão de vendas aqui, com o médio para frente. Isso é uma informação que ninguém te passa. A gente tem aqui muito orgulho de poder te passar uma qualidade de informação nesses níveis. E eu vou deixar aqui no card aqui em cima, que no vídeo da semana passada eu falei para vocês quanto que eles estavam de vendas de preço médio no mercado futuro quando a gente encerrou o nosso contrato G de gato. Então, é um conteúdo que a gente tenta sempre passar para vocês qual que é a real movimentação. É uma venda muito forte? Sim. Só que é uma venda muito forte, sendo que quase metade dela no último 1 mês e 20 dias. E a outra metade, praticamente somando, no último ano, nos últimos 10 meses. E essa movimentação deles está com preço médio lá em cima. 107.800 e 116.100 para o ano de 2020. Portanto, se alguém vier comentar com você sobre fluxo estrangeiro, pede para dar uma olhada no conteúdo do nosso canal. Vocês vão ver que é um conteúdo de altíssima qualidade para que vocês fiquem atentos nessa movimentação que eles fazem. E eu vou terminar mais uma vez aqui esse vídeo para vocês, informando aqui sobre a movimentação do investidor também pessoa física, que é o investidor pessoa física que a gente brinca aqui no canal, que não acompanha o nosso conteúdo, que é o eterno pé trocado. E outra, não vou falar no ambiente de investimento, estou falando aqui no ambiente de trading. Beleza, pessoal? Por que a gente fala? Aqui o nosso mercado, quando estava em 89 mil pontos, lá em maio de 2019, o que o investidor pessoa física estava fazendo? Estava fazendo topo. Entre 89 e 103 mil pontos, o investidor pessoa física aproveitou esse movimento de alta que durou 2 meses no nosso mercado? Não, estava vendendo. Entre junho e julho aqui, até o mês de agosto, finalzinho de agosto, a nossa bolsa caiu. Olha o investidor pessoa física comprando. E o pior, do final de agosto, que a gente estava em 96 mil pontos, até o final de 2019, início de janeiro, quase no final de janeiro, a nossa bolsa passou de 96 para 119 mil pontos. Olha o investidor pessoa física, pessoal, dentro desse retângulo. Renato não vendeu, pô, menos mal, mas também não comprou nada e resolveu comprar agora. A gente deixou marcado aqui, justamente um dia depois que a gente fez um topo de fechamento para o nosso Ibovespa em 119.500. Olha isso daqui, ó. Olha o investidor pessoa física aqui fazendo topo de fluxo. Um dia após o 119.500. E agora a gente está aí rodando a 113.600 e o investidor pessoa física acima da média móvel de 21 períodos. Tomara que passe para baixo. Se o investidor pessoa física começar a vender, aí a gente tem aí chance da nossa bolsa subir.
Infelizmente é assim que funciona, pessoal. Eu estou falando mais uma vez, ambiente de trading. Quando você tem boas empresas na sua carteira, no seu portfólio, todo movimento corretivo é uma excelente oportunidade de você acumular capital. Você vai pegar aquela parte que você tem para investimento gradual e alocar nessas empresas que você está vendo um valor descontado e a qualidade da empresa se mantém. Isso é um assunto. Agora, no ambiente de trading, é muito pé trocado. E a gente aqui fala na lata. Muita gente no mercado financeiro te esconde. E aqui não. A gente fala o seguinte, ó, quer atuar no ambiente de trading no mercado financeiro? Se prepare. Aqui não tem espaço para amadorismo. Se você comprou lá as ações de IRBR e que está tomando baita prejuízo porque não se planejou, aprenda com essa experiência caso você seja um trader ou queira fazer swing trade, queira atuar no ambiente especulativo no mercado. O mercado não perdoa quem não tem planejamento. Então, dessa forma, eu desejo a vocês aí muitas felicidades nesse movimento aí de folia para o nosso país. Vamos sempre aí com responsabilidade. Agradeço vocês sempre o prestígio, a audiência aqui no nosso conteúdo. É um conteúdo que não é nada fácil, não é disponibilizado pela maioria do sistema aí no mercado financeiro, mas a gente tenta deixá-los muito antenados em relação a onde que tem pressão de compra e pressão de venda por parte aí, seja do fluxo oficial ou por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Forte abraço a todos, excelente descanso para todo mundo, bom carnaval e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!